E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Wilker e nós estamos aqui para mais uma aula da disciplina da Oficina de Negócios. Na semana passada, nós estudamos 5 características empreendedoras, ou seja, nós estudamos 5 comportamentos dos empreendedores, que foram eles: busca de oportunidades e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência da qualidade e eficiência e comprometimento, certo? Hoje nós iremos estudar mais 5 características empreendedoras, mais 5 comportamentos empreendedores. Logo em seguida nós iremos fazer uma atividade. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a atividade de hoje. Deixa eu só abrir aqui no computador o meu Word, que já está aberto aqui na verdade, para mim poder explicar como é que vai ser a atividade de vocês. Tá certo? Então, a primeira característica que nós vamos estudar, que no caso é a sexta característica, é a busca de informações. Essa busca de informações inclui características que envolvem a atualização constante de dados e informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e sobre o próprio negócio. O empreendedor com essa característica, ele envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado, ou seja, ele vai lá, vai analisar pessoalmente o mercado dele, como é que o mercado dele está funcionando, se está bem, se não está. Ele não vai mandar um terceiro, ele vai mesmo, lá de verdade. Investiga sobre como oferecer novos produtos e serviços, ou seja, ele vai procurar uma maneira diferenciada, né, de oferecer novos serviços àquela população, novos serviços àquela comunidade. E busca a orientação de especialistas para decidir. Ou seja, ele vai buscar a orientação de pessoas que já são grandes conhecedoras, né, daquele mercado, para que ele possa tomar uma decisão referente àquela situação. A sétima característica é o estabelecimento de metas. Ou seja, todo e qualquer empreendedor precisa estabelecer metas para que o negócio dele dê certo. Se ele não estabelecer metas para que o negócio dele dê certo, o negócio não vai andar. Ou seja, você precisa ter uma meta de longo prazo, que é uma meta que vai ser resolvida daqui a 5, 6 anos, ou você precisa ter uma meta de curto prazo, que é uma coisa que vai ser resolvida daqui a uma semana, 2 meses. Se você não estabelecer metas para o seu negócio vai à falência, você não vai andar. Então, o empreendedor que tem essa característica, ele persegue objetivos desafiantes e importantes para si mesmo, tem clara visão de longo prazo e cria objetivos mensuráveis com indicadores de resultado. Ou seja, ele cria objetivos que estão ao alcance dele, ele não cria objetivos mirabólicos. Por exemplo, eu abri uma sorveteria. Se eu abrir uma sorveteria, eu preciso criar metas básicas para aquele princípio para não ter um prejuízo. Por exemplo, se eu colocar uma meta de abrir uma sorveteria e gastar 30 mil reais, aguardando que eu tenha um retorno num determinado lugar desses 30 mil reais em um mês, é uma coisa meio improvável. Primeiro eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que olhar lá, ó, a característica anterior, busca de informações. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado. Será que realmente está precisando de uma sorveteria aqui? Será que não está precisando de uma sorveteria? Será que é realmente esse o negócio que eu tenho que abrir? Né? Então aí eu tenho que estabelecer metas. Planejamento e monitoramento sistemáticos. Nessa característica, o empreendedor ele desenvolve a organização de tarefas de maneira objetiva, com prazos definidos, a fim de que possam ter os resultados medidos e avaliados. Ou seja, ele pega, aí eu coloco lá uma meta de que eu quero vender 1 litro de sorvete em 1 hora, certo? Então a minha meta é vender 1 litro de sorvete em 1 hora. Então é uma meta plausível, que dá para mim bater em 1 hora. 1 litro de sorvete em 1 hora, possa ser que eu venda esse próprio litro até em menos de 1 hora. Então, nessa característica, o empreendedor enfrenta grandes desafios agindo por etapas, ou seja, o empreendedor ele não vai direto, ele age por etapas. Ele vai passando etapa por etapa. Ele adequa rapidamente seus planos às mudanças e variáveis do mercado, ou seja, sempre que tem uma variação no mercado, uma mudança no mercado, se tem um aumento de preço, uma diminuição de preço, se tem uma mudança de produto, se não tem uma mudança de produto, ele vai lá e faz uma modificação no seu negócio para que possa se adequar a essas mudanças do mercado.
Ele acompanha os indicadores financeiros e os leva em consideração no momento da tomada de decisão. Ou seja, ele acompanha a bolsa de valores, ele acompanha os aumentos de preços, as diminuições de preços. Então, quando eu coloco aí esse planejamento e monitoramento sistemático, eu estou fazendo um planejamento, estou monitorando esse meu planejamento para que, caso tenha alguma mudança, eu possa ir lá e adequar essa mudança ao meu planejamento. Eu tenho aí a persuasão em rede de contatos. Quando eu falo em persuasão, eu penso logo lá naquela ideia filosófica de que eu tenho que ter uma boa lábia para poder convencer a você, ou eu tenho que ter um argumento muito bom. Lembra que a gente estudou ano passado? Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre os tipos de argumento. Então, o cara tem que ter um argumento muito bom para poder ter um poder de persuasão, né? Ou seja, aí, nesse caso, engloba o uso de estratégias para influenciar e persuadir pessoas e se relacionar com pessoas-chave que possam ajudar a atingir os objetivos do seu negócio. Dessa forma, o empreendedor ele vai criar estratégias para conseguir apoio para seus projetos. Ele obtém apoio de pessoas-chave, ou seja, pessoas-chave são pessoas importantes para que ele possa adquirir lá aquele objetivo, um patrocínio ou uma parceria com alguma marca. Quando eu falo patrocínio é a pessoa ajudar. Parceria, eu vou lá, me filio àquela marca, então nós dois trocamos divulgações, né? E desenvolve redes de contatos e constrói bons relacionamentos comerciais. Ou seja, eu vou me relacionar bem com o meu colega aqui do lado, com o meu concorrente. Eu vou me relacionar bem com o meu outro colega aqui do outro lado para poder ter um bom concorrente. Porque se eu não fizer isso, certo? Eu não vou ter um negócio. Porque se eu não tiver o produto na minha loja, se meu colega aqui do lado tem, eu vou ter que dar apoio a ele. Se meu colega aqui do outro lado tem, eu vou dar apoio a ele. Então é isso. E independência e autoconfiança. Ou seja, o empreendedor precisa ter independência, ele precisa ser independente, ele não precisa do auxílio de ninguém para isso. E ele precisa confiar em si mesmo. Ou seja, ele tem que confiar em suas próprias opiniões mais do que na dos outros. É importante que o empreendedor acredite em si mesmo. Que ele não não vai dar certo, não vai dar certo, mas você tem que acreditar em si mesmo para esse negócio dar certo. É otimista e determinado, mesmo diante da oposição, ou seja, eu tenho que ser otimista. Independente de que digam vai dar certo ou vai dar errado, eu tenho que ser otimista. Eu sempre tenho que pensar que vai dar certo. Eu nunca vou colocar que meu negócio vai dar errado em primeiro plano. Não, eu tenho que pensar primeiro que vai dar certo. E transmite confiança na sua própria capacidade. Ou seja, ele vai transmitir para outras pessoas confiança, né, naquela capacidade que ele tem de achar que tudo vai dar certo. Então essas são as 10 características do empreendedorismo. Né? Vocês vão ter que, eu vou deixar aqui um link do Sebrae para vocês poderem dar uma olhada aí nas características empreendedoras, tá bom? E agora eu vou explicar a atividade para vocês, né? Na aula passada eu falei que ia colocar aqui um link para vocês assistirem ao filme O Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. E hoje chegou o grande dia de vocês assistirem esse filme, esse abençoado filme, certo? Vocês irão assistir o filme e vão fazer uma atividade, além da atividade do livro. No caso, a atividade do livro vocês vão me entregar hoje. E a atividade que está aqui no blog, certo? Que é do filme, vocês vão me entregar na terça-feira da semana que vem. Antes de vocês assistirem a aula, vocês já me enviam lá no grupo ou no privado lá do WhatsApp. Eu vou corrigir e vocês vão, e eu vou dar o ok para vocês, se tá certo, se não tá. Vou dar sempre uma olhadinha naquela atividade. Então, a atividade deve ser entregue até às 17 horas do dia 5 de 5 de 2020, ou seja, vocês vão ter até 5 horas, vocês não vão ter o horário da aula para me entregar. A atividade é dividida em 5 etapas. A primeira etapa, vocês vão realizar um resumo do filme, ou seja, uma resenha crítica. A segunda etapa, vocês vão dizer em poucas palavras o que acharam do filme, o que você tira para a sua vida do enredo da animação, certo? A terceira etapa pergunta se você recomendaria esse filme para outra pessoa. Se sim ou não, vocês vão ter que justificar o motivo. Aí nós temos um personagem que é o Uma Vez Hildo, certo? Nesse personagem, no Uma Vez Hildo, e também tem um outro personagem que é o cara das indústrias O'Hare, vocês vão identificar as características empreendedoras que nós estudamos nessa unidade, certo? Após identificar as características empreendedoras vistas nessa unidade, vocês vão descrever lá no personagem Uma Vez Hildo se essas características empreendedoras foram positivas ou se foram negativas. Será que ele, antes de realizar
Antes dele começar a fabricar os SNIDs, que é o que ele vai vender, eu tô dando spoiler do filme. Ele pensou se ele tem realmente aquelas características empreendedoras, se ele não tem as características, e aí vocês vão dizer tudo bonitinho, destrinchadozinho lá no texto de vocês. Lembre-se, a etapa 1 consiste em vocês realizarem uma crítica sobre o filme. A internet está cheia delas. Dessa forma, caso eu receba algum resumo pego da internet, o aluno será punido de forma severa, com um bom chá de reclamações. Por isso, muito cuidado com o que vocês irão fazer, pois eu sei de tudo. Abraços, tá certo? Então, cuidado nas resenhas críticas, cuidado no resumo sobre o filme. Eu já assisti o filme várias vezes, eu já li todas as resenhas que tem na internet, eu passei horas lendo as resenhas que tem na internet. Então, se vocês me entregarem uma crítica do filme baseada em uma crítica da internet, eu vou saber. Se vocês me entregarem uma crítica do filme mudada as palavras, eu vou saber. Gente, escrevam com as palavras de vocês, sejam pessoas críticas, sejam pessoas analíticas. É isso que eu quero de vocês, que vocês sejam críticos e analíticos. Se vocês não são críticos nem analíticos, vocês são o quê? Certo? Então, boa atividade. E aí tem embaixo, boa sorte. E por favor, não estraguem tudo. Abraços e até a próxima aula.